A graça e a paz, irmãos, passando mais uma vez para convidar os amados para um momento de meditação na Santa Palavra de Deus. A palavra de hoje aqui, irmãos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 37, para então meditarmos na palavra de Deus. Este livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito com o propósito, louvado seja Deus, de fornecer um relato preciso, do nascimento e crescimento da igreja cristã. Então, já vemos aqui pela introdução que este livro ele fala do nascimento e do crescimento, da origem da igreja cristã e da sua expansão por toda esta vasta terra. Louvado seja Deus. Então eu quero trazer os irmãos para uma leitura no capítulo 2 de Atos e o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bendito seja Deus. Queridos, Pai amado, que o Senhor nos conduza mais uma vez, que o Teu Espírito nos ensine e nos esclareça sobre a verdade do Teu Evangelho, e nos dê graça, o Senhor, para falarmos da Tua pessoa e aprendermos com Teu Espírito nesta manhã. Em nome de Jesus, que cada alma que ouvir esta palavra seja por ela iluminada, abençoada e esclarecida, em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, e assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos amados, arrependei-vos. Pedro falou isso, disse estas palavras para um grupo de pessoas. Segundo o versículo
12 do capítulo 2, né? Para um grupo de pessoas que, como está escrito, diz assim: todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro falou estas palavras para esclarecer um grupo de pessoas que não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém no dia de Pentecoste. A Bíblia relata no capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção para a importância do Espírito Santo na obra redentora de Deus, porque a vinda do Espírito é parte do plano de Deus anunciada pelos profetas, né? E neste dia de Pentecoste, ocorreu esta promessa do Pai de derramar do seu Espírito, e com um propósito. Então muitas pessoas que estavam em Jerusalém e viram o derramar do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, falando dos discípulos, porque quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, a Bíblia fala que quase 500 testemunhas estavam presentes neste evento, né, de subida, neste momento em que Jesus ascende aos céus. E o Senhor falou para os seus discípulos que eles permanecessem, ficassem em Jerusalém, até que eles fossem do alto revestido com poder, né? E só após o revestimento de poder, né, do Espírito, né, o Espírito capacitaria, né, daria à igreja de Cristo, à igreja cristã, condições, né, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho de Cristo aos quatro cantos da terra, a todas as nações, segundo assim a vontade de Deus. Então, no dia de Pentecostes, ocorreu o cumprimento desta promessa. A Bíblia diz que todos estavam reunidos. Jesus, antes de ascender aos céus, mandou os discípulos ficar lá em Jerusalém, e 120 discípulos obedeceram a Cristo, né? Mais ou menos 120 discípulos obedeceram ao Senhor Jesus, porque eles estavam no cenáculo no dia de Pentecostes, né? A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, né? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E no versículo 3 vai dizer: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí a Bíblia diz no versículo 4: e todos que estavam no cenáculo, bendito seja Deus, né, foram cheios do Espírito Santo, né? Foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Aí a Bíblia vai falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Bendito seja Deus, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, olha aí, varões religiosos de todas as nações, né, que estão debaixo do céu, né? Então, no dia de Pentecostes, estavam reunidos mais ou menos 120 discípulos, aqueles que ouviram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos por um período de 40 dias. Depois, ele ascende ao céu, e antes de ascender ao céu, ele pede para os discípulos permanecer em Jerusalém, até que eles sejam no alto revestidos de poder. Louvado seja Deus. E no dia de Pentecostes,
eles se encontravam exatamente assim. Os que creram em Jesus, os que ouviram suas palavras e obedeceram a sua voz, estavam esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo de uma forma graciosa. Que forma graciosa é essa, pastor? Olha, a Bíblia diz que eles estavam, primeiro que tudo, estavam todos reunidos, congregados, né, naquele cenáculo, no mesmo lugar, viu? No mesmo lugar. E eles estavam o quê, pastor? Como é que eles estavam esperando? Estavam orando. Eles estavam ali, reunidos, esperando o cumprimento dessa promessa, mas com certeza orando. Bendito seja Deus. E aqui é que entra, irmão, o assunto. Deus cumpre a promessa, né? Deus derrama do seu Espírito Santo, né? E aqui você vai ver o cumprimento do derramamento da promessa do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, e confirma o ministério do Espírito com fogo. Louvado seja Deus, né? A igreja recebe poder, como disse Jesus lá em Atos 1, né? Capítulo 1, versículo 8, que a igreja receberia poder, virtude, que o Espírito Santo desceria sobre eles, né? E daria poder a eles. Poder para quê, pastor? Poder para pregar o Evangelho, poder para repreender Satanás e suas hostes malignas, né? Poder para semear a boa palavra nos quatro cantos da terra, e a coragem, a confiança, a ousadia, a graça, o amor, a sabedoria, tudo aquilo que nos é necessário para fazermos o ide do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E para travarmos as batalhas espirituais, revestido com o poder de Deus. Então, logo nós entendemos que a igreja não poderia de maneira nenhuma sair de Jerusalém para pregar o Evangelho se ela não fosse revestida pelo poder de Deus, porque isso se trata de uma batalha espiritual. O inferno certamente lançaria por terra os ministros sem essa graça. Mas então Deus reveste a sua igreja e confia à igreja essa missão, a missão do ID, né? Então Pedro falou: arrependei-vos neste dia, para um grupo de pessoas que viu 120 discípulos cheios de virtude, cheios de poder, né? Ousados, profetizando, falando em línguas conforme o Espírito lhe concedia. Esse é dom do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E outra coisa, Deus deu condições aos discípulos de falar a todos que ali se encontravam, né, de acordo com seus idiomas, falando a eles nas suas próprias línguas. Isso também obra do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí algum grupo que não entendeu zombou. Uns disseram: o que é isto, né? Quero entender o que é que está acontecendo, né? Aí eu quero que você medite aí, meu amado, a importância do Espírito Santo na obra redentora de Deus. Porque quando ele foi derramado no dia de Pentecostes, ele capacitou esta igreja. A igreja primitiva, ela cresceu e cresceu debaixo de grande e imensa perseguição, né? Mas quanto mais se perseguia os cristãos, mais a igreja crescia. Bendito seja Deus. A Bíblia vai dizer que diariamente Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então, por que esta igreja crescia e o amor prevalecia no seio da igreja? E se via este amor em prática, tendo todo o cuidado devido com todos os irmãos, porque não haviam pessoas necessitadas naqueles dias na igreja primitiva, porque os que tinham cuidavam daqueles que não tinham. Eles vendiam suas posses, né? Doavam, traziam para os apóstolos, para que os apóstolos então administrassem ali, suprindo a necessidade dos irmãos diariamente, viu, irmãos? O amor em ação.
né? E Deus usando os apóstolos, né? Operando através dos apóstolos muitos sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus. Eu estou falando da igreja primitiva, né? Uma igreja revestida de poder, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Uma igreja capacitada pelo Espírito e usada pelo Espírito Santo para proclamar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para você ter uma ideia do que é uma igreja revestida, do que é um servo de Deus cheio do Espírito Santo, quando ele, primeiro, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso explicar para você. Pedro, eu vou citar Pedro, o exemplo de agora de manhã. Pedro, aquele que havia traído Jesus, como os demais também, como nós também aqui, né, irmão? Negamos a Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes nós nos ocultamos e não falamos a verdade do Evangelho, né? Às vezes por constrangimento, às vezes por vergonha, né? Mas o que é que nos falta? A ousadia do Espírito. Mas para ter esta ousadia, eu preciso crer em Jesus. Eu agradeço a Deus pela fé que Ele nos concede, porque isso é um dom de Deus, tá bom? Mas eu preciso também ouvir Jesus, tê-lo como meu Senhor e Mestre, ok? Ouvir Jesus e me submeter às suas ordens. Submissão é a palavra, submissão a Cristo. Veja que 120 discípulos se encontram no cenáculo porque ouviram Jesus, né, ordenar que eles esperassem em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, né? Então eles creram e obedeceram a Cristo, né? Então aqueles que estão na dispensação do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão debaixo do comando do Senhor, que o reconhece como o Santo Filho de Deus, né? Que o confessou como Senhor e Salvador de suas vidas, são seus servos. E os servos trabalham sob as ordens do seu Senhor. E Deus espera que isso seja feito com alegria, com muita alegria e satisfação. Amém? Então veja bem que Pedro teve o perdão do Senhor Jesus. E quando Pedro procurou Jesus, Jesus perguntou para ele: tu me amas? 3 vezes ele disse: tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Então Jesus disse: apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Louvado seja Deus. Você está entendendo, você que me ouve, querido? Como se ama a Deus? Cuidando do que é dele, do rebanho dele, das pessoas que Ele criou em imagem e semelhança sua. Bendito seja Deus. Então o amor também se expressa através das obras de caridade. Bendito seja Deus. E aí, irmãos, a importância do Espírito Santo. Muitos não entendem, muitos se assombram, muitos questionam e até zombam alguns por não entender e não ter o conhecimento do que é uma igreja cheia do Espírito, do que é um crente cheio do Espírito Santo. Como houve pessoas que questionaram no passado, nos dias de Pedro, também há pessoas que questionam hoje, por não ter o conhecimento, por não ter o entendimento daquelas coisas, e falam às vezes daquilo que não entendem. Mas eu louvo a Deus porque um homem renovado, regenerado pelo Espírito é uma nova pessoa. Bendito seja Deus. E a Bíblia mostra isso na pessoa do apóstolo Pedro, porque quando o povo teve dúvida, quando o povo ficou sem entender o que estava acontecendo, Pedro se levantou-se. Aí a Bíblia vai dizer: Pedro se levanta como cheio, meu filho, cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que todos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. E aqui você vai ver a diferença de alguém que fala cheio do Espírito Santo, né? Como a Bíblia diz, relata que Pedro, né, era também um indouto, né, para outros leigos,
não tinha um profundo conhecimento como tinha o apóstolo Paulo, mas quando Deus escolhe alguém e essa pessoa se coloca na dispensação do Senhor, é o Senhor que vai usar você, é o Senhor que vai fazer uma obra através de você, é o Espírito Santo que vai te usar como canal, e se você deixar, as palavras de Deus vão fluir através da sua boca, e vidas serão edificadas, vidas serão conduzidas a Deus. Louvado seja Deus. Então o discurso que Pedro fez no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, para aquele povo que não entendeu, o que estava acontecendo, e que chegou até a zombar, da igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito, porque os irmãos estavam profetizando, estavam falando línguas conforme o Espírito lhe concedia, e alguns ficaram falando mal. Então Pedro não se levantou para criticar o povo, não. Aprendemos aqui esta lição, O povo estava confuso, o povo estava falando coisas sem sentido, porque não sabiam o que realmente estava acontecendo. E aí o que acontece? Pedro se levanta e Pedro vai falar para o povo o que é que está acontecendo naquele lugar, Então, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença onde ele estiver, não pelas forças dele, não pela inteligência dele, não pelo conhecimento humano dele, mas pela graça e virtude do Espírito que habita nele, que é muito diferente, irmão. Um discurso, é feito pelo Espírito Santo. As palavras que vêm de Deus, elas edificam, elas conduzem as pessoas a Deus, elas não confundem a mente humana, elas esclarecem a mente do homem para a verdade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então Pedro viu que o povo estava confuso, e Pedro não ficou criticando o povo, não ficou condenando o povo, não. Pedro usa agora a graça que recebeu de Deus, está cheio do Espírito Santo, e Pedro faz esse belo discurso. Vou deixar apenas algumas linhas, porque essas linhas, esses versículos esclarecem. Pedro explica para o povo que estava confuso, para aquela multidão de pessoas que estava confusa, o que estava acontecendo ali naquele momento. Nada melhor do que as Escrituras. Versículo 14, capítulo 2 de Atos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Deem crédito ao que está sendo dito. Estes homens, olha só, não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro está citando o profeta Joel, Pedro está citando as Escrituras. O que está acontecendo aqui, vamos entender, Pedro estava falando para aquele povo, foi o que Deus falou pela boca do seu servo, o profeta Joel, que aconteceria nesses últimos dias. Louvado seja Deus. E nos últimos dias, ele vai citar o que está escrito, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito, bendito seja Deus, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Bendito seja Deus. Então, queridos, eu quero finalizar esse momento de meditação na palavra, onde nós estamos estudando aqui um pouco mais as Escrituras,
Dá a entender uma coisa para o irmão. Como fazer para ser uma pessoa cheia do Espírito? Primeiro, você deve crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque o Espírito de Deus só é concedido àqueles que nascem de novo. E o novo nascimento é um nascimento espiritual. O novo nascimento se nasce pela fé. Somos gerados da palavra, somos gerados do Espírito. Se nasce pela fé. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, lhe é dado o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e cremos que Ele ressuscitou dos mortos e o confessamos como o Senhor e Salvador de nossas vidas, aí então nós recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. E a obra completa do Espírito Santo em nós vai se manifestando a partir do momento que você deseja isso também para você. Você deseja ser um pregador do Evangelho, você deseja ser um pastor, você deseja ser levita, você deseja servir a Deus em qualquer área dentro da igreja. Então você precisa ser uma pessoa que crê em Jesus, que ouve Jesus, que obedece a Jesus, que se submete à vontade do Senhor Jesus Cristo e que espera o tempo de Deus na sua vida. Que espera que Deus lhe revista a cada dia, lhe capacite a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Então você vai precisar crer e obedecer e ter uma vida de oração. Se você observar, esses discípulos não estavam esperando no mundo. Eles estavam esperando em um cenáculo, reunidos. Todos que creram e obedeceram a Cristo estavam reunidos no mesmo, esperando a promessa, o cumprimento dessa promessa. E Jesus disse: quando meu Pai quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão receber poder. Pois é, essa foi a igreja que fez a diferença no princípio. Essa foi a igreja que zombou da morte, que não deixou o medo escravizar. Essa foi a igreja que repreendeu os demônios. Essa foi a igreja que estendeu a mão para os necessitados e que cuidou dos seus membros devidamente. Esta igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. E os irmãos desta igreja eram irmãos que ouviam a doutrina, que davam crédito à doutrina dos apóstolos, que estavam sempre em comunhão, que partiam o pão, que perseveravam nas orações. E quanto mais esta igreja assim agia, mais cheia do Espírito esta igreja era. E Deus, a Bíblia vai dizer que quem acrescentava as pessoas que iam ser salvas era o próprio Senhor. Deus ia trazendo. Então, para ser uma pessoa, irmão, cheia do Espírito Santo, eu quero deixar isso aqui claro, não é só crer, acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Sem obediência a Cristo, sem submissão ou sem tempo para Deus, sem ter uma vida de oração, de renúncia, para ser uma pessoa cheia da graça e da presença de Deus, fica um pouco difícil, irmão. Uma igreja cheia de virtude, uma igreja que fazia diferença, a igreja primitiva. Obreiros como Pedro, apóstolo, que não usava o tempo para confundir as pessoas, nem para se gabar, na sua simplicidade e humildade, falava simplesmente das Escrituras, da santa palavra de Deus, que esclarece, que livra o homem do mal, que liberta, que santifica,
né? Pedro ajudava o povo, né, a compreender o plano de Deus em andamento, a entender o que estava acontecendo naquele momento. Ele explicou. Deus fez uma promessa e Deus agora cumpriu esta promessa, e esta promessa está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não foi só para o passado não, irmão, é para agora. Você que me ouve, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E se você deseja servir a Deus, Ele vai te encher de virtude e poder, Ele vai te capacitar. Agora, o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer? Pedro disse, no versículo 38, arrependei-vos. Se arrepender de quê, pastor? Da vida leviana, da vida devassa, depravada. Se afastar destas coisas, irmãos. Se voltar para Deus de todo o coração e deixar Deus conduzir os seus passos, e ter um relacionamento com Deus em espírito e em verdade, e crescer nesse relacionamento através da oração, através do estudo das Escrituras, através da prática das boas obras, para a glória de Deus. Aleluia. Para que a virtude do Espírito transborde em nós, e assim venhamos, no poder e virtude do Espírito Santo, abençoar pessoas, repreender o mal sobre a vida delas, profetizar em nome de Jesus e abençoá-las em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se deixa comandar pelo Espírito Santo, uma igreja que busca pelo Espírito Santo, que se enche do Espírito Santo, que se torna um com o Espírito Santo. Esta é a igreja que faz a diferença na terra, irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que depois desse discurso de Pedro, esclarecendo o povo que estava confuso, e eu quero mais uma vez falar para você, o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Bendito seja Deus. E o Espírito Santo confirma esta verdade em nosso coração, né? Pedro foi e explicou o povo. E o que aconteceu depois dessa ministração de Pedro? Eu não vou mais falar, ler o restante do discurso de Pedro, porque é um pouco longo, ia tomar bastante tempo, e hoje eu creio que nem todos estão com tanto tempo. Então veja bem, irmãos, quando Pedro diz que o povo, falou para o povo que era o cumprimento de uma promessa, de algo que Deus prometeu, o povo, alguns se arrependeram e perguntaram para Pedro, para os irmãos, para os discípulos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, está escrito aqui: e agora o que faremos? Se arrependa dos seus maus pensamentos para com Deus, a respeito das coisas de Deus, né? Receba essa mensagem, abra o seu coração para a palavra de Deus, se volte para Deus, queira conhecer a Deus, aprender com Deus, conhecer Jesus, o plano de Deus em Cristo, suas promessas no seu Filho amado Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus maus pensamentos para com Deus e as coisas de Deus. Pedro foi direto: arrependam-se e cada um de vós seja batizado. Reconheça que, se você reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, confesse como Senhor e Salvador da sua vida. Vai esperar mais o quê? Eu creio que Ele é, então o confesse, para que Ele passe a ser Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, para que você possa servi-lo de todo o seu coração. Bendito seja Deus. Não é verdade, irmãos? Glórias a Deus. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aí ele vai dizer: e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, dádiva, né? Deus nos dá de presente o seu Espírito. Cristo compartilhou conosco o seu Espírito. O que Espírito é esse? O Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então está falando da pessoa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos capacita para levarmos adiante a mensagem do
evangelho. Se você é um dispenseiro, se você quer servir a Deus, aprenda uma coisa: tem que ter renúncia por amor a Deus e a sua obra. Renúncia, fé, obediência, submissão e desejo de servir a Deus de todo o coração. Esta é a verdade. Então você será um instrumento na mão do Senhor, assim como foi Pedro, assim como foi Paulo, assim como é todos aqueles que se colocam na dispensação do Todo-Poderoso e que querem de coração servir ao Senhor, né, e realizar a sua obra nesta terra. Bendito seja Deus. Então, quando você confessa, quando você se arrepende e reconhece que Jesus é o Senhor, aceita a Cristo, você recebe o Espírito Santo, que vai te capacitar a servir a Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Esse poder vem do Espírito, né? A vencer o pecado, esse poder vem do Espírito. A repreender, a vencer, né, o inferno, esse poder nos é dado pelo Espírito Santo, né? A vencer o medo, né? É o Espírito Santo quem nos dá coragem, ousadia, certo? Graça, tudo, querido, que você precisa, o Espírito Santo, para servir a Deus, o Espírito Santo vai dar. E se você, mais uma vez dizendo para você, se você se colocar na dispensação do Senhor, porque sem renúncia, querido, né, essas coisas são impossíveis. Dizer que crê e não obedecer a Jesus, você está preso no engano, ok? Então quem vive para Cristo, vive para servir a Deus, de uma forma eficaz, de uma forma sábia, com discernimento e coerência, porque isso Deus nos dá, certo? E Deus é quem nos conduz. Depois dessa explicação, finalizando hoje esta mensagem que fala da importância, né, do Espírito Santo na obra redentora de Deus, não só na regeneração da mente humana, né? Mas estudando o livro de Atos dos Apóstolos, você pode aprender muito sobre o Espírito Santo, né? E se tornar ainda mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Pedro esclareceu, tirou as dúvidas, e o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Pedro ainda disse para aquele povo: porque a promessa, viu, vos diz respeito, vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, no versículo 40, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aí vai dizer a Bíblia no versículo 41, de sorte, olha só, que foram batizados os que de bom grado, olha a palavra, os que de bom grado, os que de coração receberam a mensagem, creram, né, tomaram posse e se entregaram a Cristo e passaram a fazer parte da comunidade cristã, a Igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Olha só, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha lá a igreja crescendo. Um simples discurso, quase 3.000 almas para a igreja do Senhor Jesus, para o corpo de Cristo. Meu querido irmão, eu aprendi uma coisa e tenho aprendido. Vou finalizar com estas palavras: conhecimento se adquire estudando escrituras, livros, pesquisando, mas graça, poder e virtude só com renúncia e joelho no chão, viu? Tem que ter renúncia, renunciar a nós mesmos, as coisas que este mundo oferece, e aí dobrarmos o nosso joelho e dizermos a Deus: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, certo? Temos que ter tempo de oração com Deus, para que tenhamos graça, para que Ele nos encha de seu poder e virtude. E aí, se você já renunciou às coisas deste mundo, como aos seus próprios desejos, e se você tem uma vida contínua de oração e estuda as Escrituras, você está indo no caminho certo. Pode ter certeza que Deus vai lhe usar poderosamente e vai abençoar muitas pessoas e trazer muitas vidas
para a igreja através das mensagens que o Senhor vai proferir pela tua boca, que vai alcançar muitos corações, muitas almas para o reino de Deus. Então, querido, esse crescimento da igreja primitiva, essa expansão da igreja nos primeiros dias, a Bíblia nos mostra que a força da igreja não era outra, era o Espírito de Deus, porque encontrou lugar na igreja e no coração dos que creram de coração e que obedeceram a Cristo e se submeteram a Deus e a sua vontade, né? Que venhamos meditar nestas coisas, porque você pode dizer, mas isso foi lá para o passado. Não é. Hoje nós conhecemos a igreja dos dias atuais, usamos os púlpitos para desabafos, para falar mal de outros, para criticar outros, para condenar outros, menos para falar das verdades do Evangelho, do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Que Deus nos ajude a voltar às boas obras. Falo agora no que diz respeito aos ministros, aos servos e servas de Deus que usam os púlpitos. Que a nossa mensagem venha a ser Cristo, o amor de Deus em Cristo. Que venhamos trazer, falar mais, compartilhar as boas novas sobre a pessoa do Espírito Santo. Que a igreja venha buscar mais, aprender mais com o Espírito Santo, valorizar mais a presença de Deus, para que ela possa também nesse tempo presente, cheia do Espírito e pelo poder do Espírito Santo, alcançar almas que estão na mão do inferno para o reino de Deus. Não é por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deixa essa palavra hoje. Na verdade, tem aqui como alguns ensinamentos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas espero que o irmão que está assistindo neste momento e ouvindo estas palavras, que você entenda o caminho que Deus está te apontando, ministerial. Eu espero que você compreenda o que Deus está falando contigo, o que Deus está nos fazendo lembrar e o que Deus está nos mostrando através desta palavra. Porque se você entendeu, se você aceitou, você será uma pessoa que irá fazer a diferença nessa terra também, nesses últimos dias, porque Deus irá te usar poderosamente, pode ter certeza. Você será um instrumento na mão de Deus e vidas serão alcançadas para o reino de Deus, como eu já disse, através das ministrações que Deus há de colocar e fazer fruir, colocar no teu coração e fazer fruir pela tua boca. Esta é a palavra de hoje, desta manhã, que fala sobre a importância do Espírito Santo na obra redentora de Deus. E a gente pôde ver aqui nesse estudo, nesse momento de meditação, como é diferente uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, eis aí a receita. Essa receita que muitos perderam nesses últimos dias, mas Deus está trazendo de volta. Está nas santas e sagradas Escrituras. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos renunciar a nós mesmos, botar o joelho no chão, e Deus vai nos encher do seu Espírito Santo. E aí a igreja de novo fará a diferença, e o diabo que saia da frente, em nome de Jesus. Querido, que Deus continue vos abençoando, que Deus continue nos ajudando a concluir a missão que Ele nos confiou, e que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder esta oportunidade. Fiquem na paz, em nome de Jesus, até a próxima.